Olá! Já parou para pensar que, às vezes, textos antigos, de fontes completamente diferentes, podem, na verdade, estar contando uma única história? Pois é. Não uma história de deuses ou reis lá do passado, mas uma história sobre o que move o coração humano, sabe? Coisas que continuam super atuais. Bom, é exatamente isso que a gente vai explorar agora. E o ponto de partida é essa frase aí. É impressionante como uma única emoção, a inveja, pode ser a faísca que começa um incêndio gigantesco. E é exatamente isso que acontece aqui. Esse é o momento, o ponto de virada, na história de um líder que já estava no poder e uma nova estrela que começa a brilhar. Bom, vamos mergulhar então nessa primeira história. O foco aqui é a relação, que a gente vai ver que é bem complexa, entre o rei Saul e o jovem Davi. Davi era aquele cara cuja popularidade só crescia, e isso, claro, começou a abalar as estruturas do poder do rei. Olha que interessante essa linha do tempo. Dá para ver claramente a escalada, a progressão psicológica da coisa. Começa com um simples desconforto. Uma música que as mulheres cantavam, isso vira muito rápido uma paranoia que leva a tentativas de assassinato. Ou seja, a inveja de Saul não é algo que fica guardado, sabe? O texto mostra ela como uma força superativa e destrutiva. E aqui a gente chega na raiz do problema, fica muito claro. A história não está descrevendo uma briga de iguais, de jeito nenhum. O sucesso de Davi, segundo a narrativa, vinha de uma fonte que Saul simplesmente não conseguia entender e muito menos controlar. E é justamente isso, essa coisa que ele não consegue explicar, que alimenta todo o medo e a insegurança do rei. Ok, agora a gente vai dar um salto. Vamos sair desse conflito por poder, por status e entrar numa discussão bem diferente, muito mais abstrata. É quase uma batalha de ideias sobre identidade, sobre liberdade e sobre o que, afinal de contas, é a verdade. O ponto central aqui, o que é mais importante de notar, é como o conceito de liberdade é totalmente redefinido. A ideia que o texto apresenta é que a verdadeira escravidão não é física, e sim uma escravidão de ideias, conceitual. A verdade, ou a aletheia, lá no grego original, é apresentada como a chave para a libertação. A promessa é, se permanecerem na minha palavra, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Isso por si só já mostra quão profunda e filosófica vai ser a conversa que vem a seguir. Pronto, aqui está o coração da discussão. De um lado tem um pessoal dizendo, nossa identidade vem do nosso sangue, da nossa descendência. E do outro lado vem a resposta, que diz basicamente, não. A verdadeira linhagem não é definida pela genealogia, mas sim pelo que se faz, pelas ações, pelas ideias que se segue. É um choque direto entre a identidade que se herda e a identidade que se vive, que se pratica no dia a dia. E aqui chegamos no clímax, no ponto mais alto dessa confrontação. É uma afirmação que simplesmente quebra a lógica de tempo e de linhagem que eles estavam discutindo. É algo tão radical, mas tão radical para quem estava ouvindo, que a reação imediata, segundo o texto, foi de violência. Eles tentam silenciar a ideia na marra. É o momento em que o debate sobre a verdade simplesmente explode. Bom, a gente viu histórias de conflito, de inveja, de resistência às ideias. Agora, vamos virar a página e olhar para uma alternativa. O Salmo 112 nos dá um retrato, quase um arquétipo de estabilidade. Ele pinta o quadro de um coração que simplesmente não se deixa abalar por todas essas coisas. Então a pergunta que fica é essa, né? Depois de ver corações dominados pela inveja, pela teimosia, como é que seria um coração que é verdadeiramente firme, verdadeiramente estável? Já vimos os resultados de um coração instável. E o oposto? Bom, este texto antigo nos dá um verdadeiro mapa para isso. É interessante notar como essas características todas conectam o que está dentro da pessoa com as suas ações no mundo. Justiça, compaixão, generosidade. Veja bem, segundo esse modelo, a firmeza do coração não é algo que vem de se isolar do mundo. Pelo contrário, vem de uma confiança profunda que se mostra justamente no jeito que a pessoa age, como ela interage com os outros. E olha só o resultado psicológico disso tudo. A estabilidade dessa pessoa justa, ela não passa batido. Para um coração invejoso, como aquele que a gente viu lá no Saul, essa paz, essa serenidade do outro, é motivo de uma frustração imensa. É como se a simples existência de um coração firme já servisse para escancarar a instabilidade do outro. Bom, para a gente fechar essa análise, vamos tentar extrair disso tudo uma sabedoria mais prática, para o dia a dia. E o livro de Provérbios é perfeito para isso. Ele traz umas observações bem diretas sobre as escolhas que a gente faz e como elas acabam moldando o nosso caráter, nosso estado de espírito.
Esse primeiro provérbio vai direto ao ponto. Ele conecta o que está dentro com o que aparece fora. Um coração feliz, ele diz, deixa o rosto bonito. Mas a dor no coração? Essa bate o espírito. É um lembrete, né, de que aquilo que a gente cultiva aqui dentro, uma hora ou outra vai aparecer do lado de fora. Isso aqui conversa diretamente com aquela discussão que a gente viu lá em João, não é mesmo? Essa resistência à correção, essa aversão a ser criticado, são apresentadas como sinais claros de um coração que se fechou para a sabedoria. É descrito quase como uma escolha consciente, sabe? A pessoa escolhe não chegar perto de quem pode mostrar um outro jeito de ver as coisas. No fim das contas, tudo se resume a uma questão do que se busca, de qual é o apetite intelectual e emocional de cada um. O coração que entende as coisas, ele busca ativamente o conhecimento. Já o outro se alimenta de bobagens, de coisas superficiais. A condição do coração, então, é definida por aquilo que ele escolhe consumir. E assim a gente encerra com uma pergunta que fica no ar para a gente pensar. Nós passamos pelo coração cheio de inveja, pelo coração que resiste à verdade e também vimos o modelo de um coração firme. A grande questão que esses textos antigos parecem deixar para a gente é sobre a nossa própria busca. No meio de tanto barulho, de tanta discussão, para onde o nosso coração está direcionando a atenção?